Boa semana. Bom dia, Rubem, o ouvinte, o internauta, o consumidor, né, do Sistema Sagres. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Ótima semana aí para todos nós. Pela graça de Deus, só iniciando coisas boas para nós. É isso, vamos que vamos. Professor, na semana passada a gente teve aquela confirmação esperada, né, pelos partidos, né, do TSE sobre as coligações majoritárias. O entendimento do TSE, né, foram votações, digamos que divididas, né, 7-0 para que cada coligação possa ter mais de um candidato ao Senado, mas 4-3 para que esses partidos possam fazer outras coligações, ou seja, para que uma coligação exista para governo e que depois um outro partido possa fazer uma outra coligação só para o cargo ao Senado. Isso foi negado, que é a possibilidade de coligações cruzadas. Não tem coligação cruzada, tem só coligação em torno de um candidato a governo e também com a possibilidade ali com mais de um candidato ao Senado. Como é que o senhor avaliou a decisão do TSE? A gente também vai falar sobre financiamento de campanha, sobre outros assuntos, mas começar por essa notícia aí que tem movimentado, né, os bastidores da política. Para a regra, como é que o senhor avaliou a decisão da semana passada? Então, essa decisão, né, ela foi tomada a partir de uma consulta feita, né, ali pelo deputado federal, delegado Valdir, pré-candidato a senador, né, da República, né, através da assessoria jurídica dele. Você perguntou uma coisa bem simples, são 3 perguntas ali, não é? Se há uma obrigatoriedade de se repetir a coligação majoritária para governador na coligação majoritária para senador da República. E a segunda pergunta, se cada partido político poderia isoladamente lançar os seus candidatos ao Senado, mesmo integrando essa coligação para governador. E também o partido que não forma nenhuma coligação, se ele poderia lançar isoladamente candidatos ao Senado. Como, Rubens, você bem antecipou, né, no que tange as duas, a segunda e a terceira pergunta, a votação foi unânime. No que tange a primeira pergunta, a votação foi por maioria, né? O relator, ele propôs, né, uma forma bem ampla, falou, olha, coligou para governador, maravilha, não tem nenhuma ligação com a coligação para o Senado, pode coligar para o Senado do jeito que quiser. Ele propunha até, e aí eu acho que esse foi o maior problema, ele propunha até que, por exemplo, o partido está formando a coligação do Joãozinho para governador, e tem outro partido que está formando a da Mariazinha para governadora. Então, um desses partidos poderia se coligar com outros, né, e formar uma coligação para o Sebastião para senador da República. Né? Viraria uma verdadeira bagunça. Né? Foi isso que o tribunal entendeu. Então, que o tribunal falou, olha, espera lá, quer se coligar para governador? Beleza, pode coligar. Quer se coligar para senador? Ok, pode se coligar para senador, desde que seja repetida a mesma coligação majoritária para governador. Ou seja, coligou para governador, essa mesma coligação tem que ser para senador da República. Agora, coligou para governador, não está obrigado a coligar para senador também. Pode cada um lançar isoladamente. E aí nós vamos ter uma situação, Rubens, aqui no Goiás, bem interessante, da forma que já se desenha. Nós vamos ter partidos coligados, né, lançando seus candidatos a governador, e aí nós vamos ter partidos isolados lançando seus candidatos ao Senado. Resultado, nós vamos ter mais candidatos ao Senado do que candidatos ao governo do estado de Goiás. Mas aí na avaliação prática, professor, isso já podia antes? Isso foi uma confirmação do TSE a partir da consulta do delegado Valdir? Porque eu já cheguei a ouvir de alguns especialistas, enfim, de que isso já era previsto, já era possível. Mas só não era muito conveniente, né? As coligações, os partidos, achavam que era sempre uma estratégia mais viável de vitória, né? Uma melhor estratégia, lançar um candidato só, que aí ele já pede voto junto com o candidato governador, enfim, isso já existia? A lei, ela não é clara com relação a essa
situação do Senado, né? Ela simplesmente não fala nada dessa situação, né? Só coloca lá coligação para governador, coligação para senador, mas ela não especifica se tem que ter essa obrigatoriedade ou não. Tanto que deu 4-3, como você bem colocou, né? Foi uma margem apertada, né? De 7 julgando, 4 foram para um lado e 3 foram para outro lado. Então, não é algo tão simples assim na lei. Esse aí é um primeiro ponto. Segundo ponto que você falou é uma confirmação, em parte sim, porque o TSE já tinha dado uma consulta semelhante, só que por unanimidade em 2010. Em 2010 foi unânime, nesse mesmo sentido. Agora, já não foi unânime, foi 4-3. Então, observe que foi uma confirmação, mas uma resposta e não da leitura da lei seca. Você lê a lei, você não vai entender da forma que está ali, né? Então, precisou-se fazer essa consulta. Feita a consulta, o TSE responde, né, tal como já havia respondido, só que mudando o placar da votação. Não foi mais unânime, foi aí uma maioria apertada. Pois é, normalmente, professor, a eleição para Senado ela costuma ser mais baseada no nome mesmo, né? De quem é que está disputando. É o fulano, ciclano, beltrana, etc. Agora talvez vai ficar mais assim ainda, né? Vai ser menos grupos políticos e mais o nome da pessoa, e o eleitor talvez tenha de ficar atento, porque pode ser que um candidato a governador tenha 2, 3, 4 candidatos ao Senado ao seu lado. E aí você tem de entender, tá, eu estou querendo apoiar um grupo político, quem está na oposição, quem está no governo, quem é desse lado, de direita, de esquerda, dessas conformações políticas. O eleitor talvez vai ter de ficar mais atento para correlacionar lado político com essa quantidade de nomes, né? Mesmo porque, Rubens, você está coberto de razão, o eleitor vai ter que prestar bem atenção nisso, né? Por quem é o governador aqui, né? Quem ele vai estar apoiando para presidente da República, quem o senador vai estar apoiando, que de repente agora vai virar aquela bagunça mesmo, né? São vários. Vamos imaginar aí na base aliada, na chamada base aliada, né? Que é do governo. Nós vamos ter aí, possivelmente, de 4 a 5. Se ninguém desistir, né? Que aí a campanha ainda está rodando. A pré-campanha ainda está rodando. Até o dia... entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, as coisas ainda podem ter alguma modificação. Mas do jeito que se está desenhando, nós vamos ter algo em torno de pelo menos 5 candidatos ao Senado da base aliada. E aí pode ser que estejam apoiando o governador aqui e estejam apoiando candidatos diversos, né, à presidência da República. E aí, então, o eleitor deve, sim, prestar bastante atenção. E, com um detalhe, o governador, sendo de um determinado partido, ele não pode, por exemplo, né, mandar dinheiro do seu partido, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para opositores ao seu candidato ao Senado. Né? Então, é algo bastante interessante, e aí a gente vai ver como que isso vai acontecer, vai desenvolver aí na prática, porque, salvo engano a minha memória, que no estado de Goiás, essa será a primeira vez que teremos um quadro dessa forma. Só para finalizar esse assunto, professor, como é que fica a conta para o tempo de propaganda no rádio, na TV, naquele programa eleitoral, nas pílulas, se uma coligação tiver mesmo mais de um candidato ao Senado? Esse candidato ao Senado isolado vai ter só o tempo referente ao seu próprio partido ou vai haver uma divisão com o tempo total da coligação? Porque aí ele teria mais do que o tempo só do seu partido. Como é que ficaria? A situação é bem simples. A coligação para governador vai ter o tempo somado de todos os partidos, dos 6 maiores partidos, melhor dizendo. A coligação para o Senado, cada um por si. É o tempo específico que cada partido tem. Né? Não vai somar e vai dividir, não. É o tempo de cada um dos partidos ali mesmo. Entendi. Então é isolada mesmo, inclusive nessa conta para o candidato ao Senado de uma coligação. Né? A gente está tendo um exemplo prático aqui das coligações que estão para ser formadas, né? Hoje são só pré-candidaturas, então vamos chamar de pré-coligações,
mas então a gente já tem casos aqui de pré-candidaturas isoladas, e esses isolados, então, vão ter o tempo de propaganda só referente ao seu partido. Se é um partido que tem tempo grande, aí tudo bem, vai ter um tempo razoável. Se for um partido pequenininho, vai ter pouco tempo para esse candidato ao Senado lá na frente fazer a sua propaganda, enfim, é a realidade. Professor, vamos mudar de assunto, vamos ao calendário eleitoral, porque tem prazo importante sobre propaganda institucional, né? E aí, o senhor detalha o prazo, mas eu pergunto, como é que fica a propaganda institucional de governos? Governo federal, governo estadual, pode fazer propaganda durante o processo eleitoral, professor? Então, vamos lá. Primeiro, encerra-se a propaganda institucional agora, dia 30 de junho. Então, a partir do dia 1º de julho, não pode mais haver propaganda institucional. Também, pegando o gancho aí dos 30 dias, é o último dia de prazo para que os profissionais de imprensa, rádio e televisão, né, sejam apresentadores, que sejam jornalistas, comentadores, que eles também se desincompatibilizem, que eles façam, né, pedido de licença para poder candidatar ao pleito eleitoral. Certo? Então, olha só, a partir do dia 1º de julho, não pode mais haver a propaganda institucional para cargos dos cargos que estejam em disputa. Então, do governador, né, da Assembleia Legislativa, do governo federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e tal, não pode mais haver propaganda institucional. A professora, mas já fez a contratação, contratou agora, então só depois, só no ano que vem para veicular, né? Não pode veicular neste ano a partir do dia 1º de julho. Professor, e se acontecer uma catástrofe? Vamos imaginar, houve um agravamento da pandemia, precisa, né, educar, fazer uma propaganda educativa. Pode, desde que haja autorização da Justiça Eleitoral. Então, a autoridade pública que estiver, né, frente a uma necessidade de veicular uma propaganda institucional deverá pedir licença à Justiça Eleitoral, autorização mesmo, e a Justiça Eleitoral vai examinar o conteúdo para verificar se é o caso de veiculação ou não. Tem também uma questão de campanhas que já estavam previamente definidas, professor? Eu me lembro, por exemplo, do exemplo da campanha de vacinação contra a febre aftosa, né? Esse tipo de, ou vacinação para outras doenças, esse tipo de campanha que já está prevista, ela já é automaticamente realizada ou ela também precisa de autorização? Desculpa. Também vão precisar de autorização, né? Desculpa. Engasguei aqui. Toda essa campanha... Não tem problema, professor. Vacinação, saúde, né? Obrigado. Todas essas situações de saúde, elas precisam ser autorizadas, né? Ainda que seja num calendário oficial do governo, o governo precisa pedir essa autorização à Justiça Eleitoral, né, para que seja veiculado. E a Justiça Eleitoral nisso aí é bastante célere, tá, Rubens? Não é porque, não tem que pedir autorização, então vai demorar, não vamos fazer campanha de vacinação. Mentira. É porque não querem mesmo. Se quiser, basta pedir, a Justiça Eleitoral libera o quanto antes, de forma bastante ágil, né? Nunca foi caso de ficar sem vacinação por conta de autorização da Justiça Eleitoral. Verifica o teor, verifica a necessidade e já autoriza. Professor, e a gente está aí nesse prazo final da propaganda institucional, já no início, por exemplo, da propaganda partidária. Vamos diferenciar as coisas, né? A propaganda eleitoral é aquela que é durante a eleição, e aí tem fundo eleitoral para isso, tem tempo exatamente referente às eleições para isso, mas nesse ano está voltando a propaganda partidária. A gente está vendo aí na TV, no rádio, você ouve de vez em quando um presidente de partido, uma liderança importante de um partido e de outro, enfim, vai tendo um rodízio para isso. A gente vai vendo essas pílulas, digamos assim, né, em sessões aí dos partidos políticos. Aí você não vê propaganda de candidato, até porque a gente nem tem candidato ainda, mas tem partidos. Então os partidos estão falando. Ao mesmo tempo, está ainda vigente o prazo para propaganda institucional. As coisas não podem se confundir um pouco,
E há fiscalização sobre isso? Ou seja, quais são os critérios? Propaganda partidária, tudo bem, é partidária, tem que falar de política mesmo. Agora, e a institucional? Será que tem, por exemplo, um limite? Não pode aparecer a imagem pessoal do detentor de mandato, que eventualmente pode ser candidato à reeleição ou a algum outro cargo? Enfim, quais são os limites aí entre essa institucionalidade da propaganda, que também pode ser política, né, professor? Aí a gente fala, Rubens, e aí o ouvinte, o telespectador, né, o internauta, olha para a gente e fala: esse menino acredita em qualquer coisa, né? Porque, olha só, a propaganda institucional, ela é, ou deveria ser, exclusivamente educativa, informativa e de orientação social, tá? Então, vai educar, vai informar e vai orientar. Seria esse tripé, né, da finalidade da propaganda institucional. Volta e meia, nós vemos que a propaganda institucional, né, ela se volta muito a fortalecer a imagem daquele detentor da cadeira, né, aquela pessoa que está ali no cargo, né? Salvo raríssimas exceções, nós verificamos propaganda institucional que cumpre um desses três requisitos: educativa, orientação social e informativa, que é o que deveria ser. Então, um exemplo, né, bem claro disso, você até falou, chamar o pessoal para vacinação, né? Campanhas de vacinação infantil, campanhas de vacinação contra a febre aftosa e por aí vai. Informativa, né, falando sobre, por exemplo, o trânsito, né? Vai ter um desvio no trânsito e tal, né? Enfim, algo nesse sentido, está se informando. E é a própria orientação social também, vamos imaginar campanhas, né, contra as drogas, né, campanha de use o cinto de segurança, que está muito ligado à educação e orientação social, mas é algo nesse sentido. Seria, né, para se fazer algo nesse sentido, mostrar os investimentos do Estado, etc. e tal. Agora, a gente vê rotineiramente um certo desvio. Já chegou, inclusive, Rubens, você, como é bem antenado, sabe disso, de propaganda da Saniago passar no estado de São Paulo. Ora, não tem o menor cabimento uma situação dessa, né? Então já é algo que foge à finalidade da propaganda institucional. Na propaganda eleitoral é bem simples, o cara aparece pedindo voto. Na propaganda partidária, como você bem colocou, é o partido que se vai apresentar para o eleitor e já ali pega um gancho e já vai praticamente apresentando os seus pré-candidatos, né, aos cargos que estarão em disputa, e a lei agora exige também que nessa propaganda partidária seja utilizado também para veicular campanhas de participação feminina na política. É isso. O processo também envolve financiamento para que as propagandas eleitorais funcionem, né? Que elas ocorram, professor. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou há algumas semanas, acho que 2 semanas atrás, o valor consolidado. A gente já sabia, já tinha sido aprovado pelo Congresso, quase 5 bilhões de reais, né? 4 bilhões 961 milhões e 500 mil reais de fundo eleitoral para essa eleição de 2022. É a maior soma, né? Maior total aí de recursos, né, para o fundo eleitoral da história, né? O maior montante para o fundo eleitoral, quase 5 bilhões de reais. E aí eu gostaria de perguntar, né, para a gente avançar aqui na nossa conversa nessa segunda-feira, professor, sobre como é que funciona o financiamento, né? O que é o fundo eleitoral, o que é o fundo partidário, isso é recurso público e se os candidatos podem receber doações. A gente teve mudanças nessas últimas eleições. Eu sei que é amplo, mas é isso, né? Como é que funciona o financiamento partindo desse valor aí de quase 5 bilhões de fundo eleitoral, professor? Ótimo, Rubens. Eu vou começar daquilo que é mais simples para depois irmos para aquilo que é mais complicado. Tudo bem? Então, o mais simples. Primeiro, o candidato pode receber doações de pessoas físicas, tá? Pessoa jurídica não pode doar para candidato. Então, ele pode receber de pessoas
físicas. E ele pode doar para ele? Pode. Só que ele só pode doar para ele até 10% do limite de gasto. Olha só que coisa interessante. Né? Vamos imaginar que ele tenha um limite de gasto ali para governador, para senador, eu acho que é em torno, aqui de Goiás, é em torno de 4 milhões. Então, um candidato a senador vai poder doar para ele mesmo, no máximo, 10% do total de gastos, que é 4 milhões. Ou seja, não adianta nada o cara ser trilionário, que ele poderia doar para ele, no máximo, 400 mil reais do próprio dinheiro dele. Pessoalmente, eu acho que isso aí é uma excrescência. Né? Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa é candidata e ela quer ela mesma bancar a candidatura dela, por que não deixa ele utilizar o dinheiro que é dele mesmo? Mas, enfim, tem esse limite. O eleitor pode doar? Pode doar. Aí, para o eleitor, a regra é um pouco diferente. O eleitor pode doar até 10% do total de rendimentos que ele teve no ano de 2021. Então, vamos imaginar, o eleitor teve 200 mil reais de salário em 2021. Então, esse eleitor poderá doar até 10% desse valor, 20 mil reais para todos os candidatos, não é 20 mil reais para cada um não, tá? 20 mil reais ali, o total de doações que ele poderá fazer. Fundo partidário e o fundo especial de campanha. São verbas públicas, né, mas verbas públicas um pouco distintas. O fundo partidário é o fundo para financiar os partidos políticos. Eventualmente, pode ser utilizado para a campanha eleitoral. Já o fundo de financiamento de campanhas eleitorais, ele obrigatoriamente deve ser utilizado na campanha eleitoral. Vamos imaginar, o partido recebeu 10 milhões, não usou. 10 milhões do fundo partidário. O partido não usou, continua na conta dele. O partido recebeu 10 milhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O partido não usou. Chegou ao final o dia da eleição, o partido tem lá 10 milhões em caixa. O que o partido tem que fazer? Devolver para o Tesouro Nacional, né? Devolver para a União. Então, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser utilizado para a campanha eleitoral. Se não for utilizado para a campanha eleitoral, deverá ser devolvido. E aí, Rubens, como você bem colocou, né, e aí você arredondou, né, 4 bilhões e 900 mil, mas na verdade são 4.961.519 reais, né? Então, assim, é muito... 4 bilhões 961 milhões 519 mil 777 reais é o fundo especial de financiamento de campanha. É muita grana. E aí nós temos, né, alguns partidos que serão campeões, né, de utilização do fundo especial. Aí nós temos União, o MDB e o PT, né? Pela ordem, União, PT e MDB como os 3, né, maiores recebedores, por assim dizer, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Né? Muito dinheiro, e esse dinheiro deverá ser utilizado exclusivamente na campanha eleitoral. E aí o partido recebeu o dinheiro. O partido vai utilizar da forma como melhor ele achar, desde que 30% sejam utilizados nas campanhas femininas, né? 30% tem que ser utilizados ali nas campanhas femininas. Professor de Direito Eleitoral, professor Alexandre Azevedo com a gente aqui. É uma introdução aqui a esse assunto, porque ele é complexo, né? Tem muitas questões envolvidas, inclusive, possivelmente, as suas questões. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pode mandar suas perguntas. Toda segunda-feira o professor está aqui com a gente para falar também sobre financiamento eleitoral. Dessa aí não dá para escapar, né, professor? A pergunta que vier, a gente vai responder em toda segunda-feira aqui, porque é sempre um assunto que é meio palpitante, né? O eleitor, enfim, o cidadão fica sempre se questionando. Gente, é dinheiro demais, o que se pode fazer com isso? Enfim, a sua pergunta pode mandar para a gente aqui, ó, pelo WhatsApp, é o
8400-1757. Professor, antes da gente encerrar, só para a gente ter o prazo aqui, quando é que a Justiça Eleitoral vai definir quanto, o senhor disse os campeões, porque tem as maiores bancadas, mas quando é que a Justiça Eleitoral vai definir mesmo esse valor do fundo para cada partido e tempo de TV também? Já depois de agosto? Qual que é o prazo para isso? O valor que vão receber do fundo já está definido, Rubens. Né? Tem até aqui já uma planilhinha né, com os valores. Agora, com relação ao tempo, já está definido também quanto que cada partido vai ter. Só que isso aí depende de estado para estado. Né? Por exemplo, tem partidos que não existem no estado de Goiás e vai depender também das coligações. Né? Então, os partidos, à medida que eles vão conversando, eles já têm esses cálculos deles mesmos, né? E aí eles vão vendo a questão com as formações né, de coligações. Mas isso aí deve ser definido assim que forem formadas as coligações, lá no dia 5 de agosto, até o dia 15 de agosto, do dia 5 até o dia 15, a Justiça Eleitoral deve fazer reuniões com os partidos e já definir ali o tempo final, o tempo definitivo de rádio e TV que cada um vai ter direito. Perfeito, professor. Obrigado pelo contato com a gente nesta segunda-feira. Lembrando, o prazo das convenções começa no dia 20 de julho, aí quando as convenções podem ser realizadas, e terminam no dia 5 de agosto, como disse o professor. Aí, a partir do dia 5 de agosto, a gente vai saber, né? A Justiça Eleitoral vai definir, então, até o dia 15, como é que ficam as coligações oficialmente, quanto cada candidato a governador vai ter de tempo, enfim, a gente vai acompanhando. Professor, um abraço, ótima semana para o senhor, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Rubens, é sempre um prazer estar com vocês, me coloco à disposição e até semana que vem. Falo para o ouvinte, o internauta, tem alguma dúvida, mande aí para o WhatsApp, nós vamos responder com o maior prazer. Os destaques aqui, a íntegra